Eu vou partilhar minha tela com vocês e a gente vai começar relendo o início do capítulo, que foi a parte que a gente leu da última vez, mas que a gente, lembra vocês, a gente estava viu duas interpretações, mas a gente ainda não viu a terceira. Então a gente vai reler, vai olhar a interpretação, a terceira interpretação, antes de seguir adiante. Partilhei agora a tela com vocês, imagino que todo mundo esteja vendo. Eu vou ler rapidamente o texto do Aristóteles, porque a gente já leu o texto na aula passada, né? Eu estou botando ele mais para que a gente relembre a... Peraí, está tudo errado aqui nesse vídeo. Para que a gente relembre o texto só, não comece, né? Sem dar uma olhadinha nele. Então, vamos lá. O texto diz o seguinte: visto que o possível é aquilo que foi dito ou acompanha, é evidente que não é cabível que seja verdadeiro afirmar que tal e tal coisa é possível, mas não poderá ser o caso, de modo a evitar por essa via que coisas impossíveis sejam o caso. Vocês lembram, né, que isso aqui, né, visto que o possível é aquilo que foi dito ou acompanha, está retomando o teste da possibilidade do Aristóteles, a ideia de que, para você saber se uma coisa é possível, você tem que postular que ela é o caso, e se perguntar se alguma coisa impossível se segue dela ser o caso, e se não se seguir, portanto, ela é possível. Né? E aqui está um problema, né? Tem essa afirmação que é problemática. Tá? Não é cabível afirmar, né, o quê? Que tal coisa é possível, mas não poderá ser o caso, de modo a evitar por essa via que coisas impossíveis sejam o caso. E a gente viu que existem diferentes interpretações do que exatamente o Aristóteles está dizendo aqui. Ele segue dizendo, quero dizer, se alguém que não leva em consideração que tal coisa é impossível, dissesse que é possível que a diagonal seja comensurável, mas não poderá ser comensurável, porque nada impede que algo, sendo capaz de ser ou vir a ser, não seja nem possa ser. E ele termina, né? Ora, a partir do que se estabeleceu, é necessário o seguinte: se supomos que é o caso, ou que veio a ser aquilo que não é o caso, mas é possível, não há de se dar nada impossível. No entanto, nesse caso, decorreria algo impossível. De fato, é impossível que a diagonal seja comensurável. Com efeito, não são idênticos no falso e impossível. É falso que tu agora esteja de pé, mas não é impossível. Então, isso aqui é o que ele quer estabelecer, certo? Isso aqui é o que ele está propondo. É o que ele está dizendo que se segue daquele teste de possibilidade que ele delineou mais à frente. A gente viu duas interpretações na aula passada, nas quais a gente não vai voltar nessa aula, a menos que vocês tenham alguma pergunta. E a gente parou exatamente quando chegou na terceira interpretação desse trecho. Eu parei nela por quê? Porque essa é a interpretação que é a dominante. Então, a gente vai ler a terceira interpretação e vai seguir em diante. Certo? O que essa interpretação diz? Né? É a interpretação que você encontra já presente no Tomás de Aquino, mais uma vez, vale ressaltar, né? Tomás de Aquino, aquele comentador tão razoável de vários dos escritos aristotélicos. Ele diz o seguinte: tendo destruído a opinião daqueles que afirmam que nada é possível, exceto quando é real, o filósofo agora destrói a opinião oposta daqueles que afirmam que todas as coisas são possíveis. Então você veja, o que o Aquino está supondo? O Aquino está supondo o seguinte: o Aristóteles travou uma batalha contra os megáricos em Teta 3 e Teta 4. Certo? Nessa batalha, ele estava brigando contra aquelas pessoas que diziam: olha, a única coisa que é possível é o que está acontecendo, é o que é real. Não existe nada que seja possível, mas não esteja acontecendo. Né? Não esteja em ato. Essa era a opinião que ele achava que os megáricos tinham. Falou, pois é, então. Agora, o que você está lutando contra? Você está lutando contra, mas a gente está dizendo uma outra coisa. Né? O que as pessoas estão dizendo é o seguinte: tudo é possível. Não existe nada que seja impossível. Certo? E a única diferença que existe é entre o que é meramente possível e o que é possível e está acontecendo. Né? Então, veja, essa alternativa, que é a opinião contra a qual ele está brigando agora, é uma segunda posição. Certo? É uma posição de quem diz, beleza, eu topo com você, contra os megáricos, que existem certas coisas que são possíveis e outras coisas que são o caso. No entanto, essa pessoa vai dizer, eu não vou concordar com você que existem coisas impossíveis. Eu vou dizer para você que só existe aquilo que é meramente possível e aquilo que é possível e é atual. Como é que ele faz isso? Ele fala. Interpretação do Aquino. Ele, portanto, diz, em primeiro lugar, que se é verdade que se dizemos que uma coisa é possível porque algo decorre dela, na medida em que o possível foi definido como aquilo a partir do qual nada impossível decorre, se for assumido que existe, é evidente que as afirmações de alguns pensadores de que tudo é possível, mesmo que nunca venha a ser, não podem ser verdadeiras, pois, como resultado dessa posição, as coisas impossíveis serão eliminadas. Então, você veja bem, aquele verbo estranho, certo? Que a gente viu lá no começo do texto aristotélico, de Afelgen, né?
que esse verbo estava querendo dizer, né? Que a gente, o Eric comentou também, a gente está falando um pouco dele da aula passada, falou, o que é isso, as coisas impossíveis de escapar? E a interpretação que todo mundo dá para esse verbo é isso. Né? O que essas pessoas estão querendo dizer? Elas estão querendo dizer que coisas impossíveis não existem. Certo? Elas não existem. E ele está dizendo, olha, não é assim. O teste aristotélico visa justamente traçar essa diferença. Entre a diferença entre o que é possível, certo? Mas não é o caso, e o que é impossível. E você veja que não é o caso, mas também não é possível. Essa é a diferença que o Aristóteles está tentando fazer aqui. Né? Essa é a diferença que ele está tentando estabelecer. Veja, não é só o Aquino que vai nessa interpretação, certo? A gente vai ver mais gente que vai. Mas deixa ele falar mais um pouquinho. Diz o seguinte, pois há algumas coisas que nada nos impedirá de designar como capazes ou possíveis de vir a ser, embora nunca sejam ou venham ser. Mas isso não pode ser dito de todas as coisas. Quando é postulado que a diagonal de um quadrado é comensurada, segue-se uma conclusão impossível. Assim, não se pode dizer que é possível que a diagonal seja comensurada, pois isso não é apenas falso, mas impossível. Então, vocês vejam, essa parte aqui do Aquino, né, todo mundo está de acordo. Agora, isso aqui a gente viu que não é bem assim. Se você topa isso aqui, o Aquino está dizendo, há algumas coisas que nada nos impedirá de designar como capazes ou possíveis de vir a ser, embora nunca sejam ou venham a ser. O que você está negando? Você está negando aquilo que na aula passada a gente chamou de princípio da plenitude, que era a primeira interpretação, vocês bem lembram. Né? A primeira interpretação dizia, aqui, nesta passagem, o Aristóteles está assumindo ou defendendo o princípio da plenitude. Né? Então, vocês vejam, né, a interpretação do Aquino. Não tem princípio da plenitude. Não tem princípio da plenitude. Há algumas coisas, nada nos impede de dizer que existem coisas que, embora sejam capazes de vir a ser, né, ou possíveis de vir a ser, isso quer dizer, podem ser estados de coisas que podem ser realizados, ou resultados da ativação de certas capacidades, tanto faz. Pode ser que isso nunca venha a ser. Certo? Então, essa primeira parte do comentário do Aquino diz, não tem princípio da plenitude. Certo? Não tem princípio da plenitude. E a segunda parte diz, existem certas coisas que são de fato impossíveis. Não é só que nunca vai vir a ser, tal como seria, como é o que está dito aqui em cima. Não. Fala, é impossível. Certo? É impossível. Essa é a terceira leitura. Não tem princípio da plenitude e há uma diferença forte entre o ser impossível e o ser meramente possível, mas não via a ser, mesmo que, e veja bem que isso é bem importante, né? Mesmo que essa coisa nunca venha a ser. Mesmo que essa coisa nunca venha a ser. Não. Veja, o Mackie vai defender a mesma teoria. Dizer, ó, essa é a melhor interpretação que a gente tem dessa passagem. E ele coloca nas seguintes palavras. O oponente do Aristóteles está afirmando de forma bastante geral. Aqui a gente tem que levar lá as três coisas que se afirmam, né? As três principais afirmações do argumento. Isso é possível, mas não será o caso. Nada será impossível. Nada impossível decorre de assumir que o possível seja atual. Isso aqui, que é o que o Mackie está dizendo, né? Isso ele está afirmando de forma bem geral, como uma explicação deflacionária da impossibilidade, de acordo com a qual todas as pretensas impossibilidades são realmente apenas falsidade perpétua. Então, você veja, esse lá de cima, isso aqui, claro, o oponente do Aristóteles está dizendo isso, certo? E o oponente do Aristóteles está dizendo isso aqui, isso aqui vale para tudo. Tudo que não é o caso é possível. Não tem impossibilidade. Certo? Se não é o caso, é possível. Se é o caso, é possível, é o caso. O que Aristóteles está dizendo é que você não pode afirmar, que algo é possível, mas nunca será o caso, e tirar disso a consequência de que nada é realmente impossível. Enquanto o Megariano admite poucas possibilidades, vejam bem, o Megariano diz, só é possível aquilo que vai acontecendo. O resto é impossível. Certo? Esse oponente admite muitas. Fala, tudo é possível. Tudo é possível. Certo? A diferença é o que é o caso e o que é meramente possível. Então, você veja, é como se ele estivesse agora atacando o outro lado da moeda do Megariano. Enquanto que o Megariano vai para um extremo e diz, existem poucas coisas que são possíveis, só aquilo que está acontecendo. Tem um oponente que vai para o outro lado do extremo e diz, tudo é possível. A única diferença entre as coisas é, algumas coisas são caso e outras não são.
né? Agora, por que essa interpretação é a preferida, né? Isso é o que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, o Aristóteles responde da seguinte maneira, ele vai dizer, ó, de acordo com o 3, o que é o 3? Vocês lembram do 3? É o princípio de possibilidade do Aristóteles. Está dizendo, ó, se você assumir isso, nada impossível decorre de assumir que o possível seja atual. Certo? Ele diz, ó, de acordo com o 3, o teste T3 para possibilidade, algumas coisas são genuinamente impossíveis. Você está dizendo, não é isso. Certo? Então, ele está desafiando uma instância particular da estratégia deflacionária. Está dizendo, ó, pega aí a comensurabilidade da diagonal. Não. Certo? A diagonal ser comensurada é impossível. E ele vai dizer, portanto, eu posso admitir um, né, daquela tríade lá de cima. Né? Falou, admito um, admito 3, descarto 2. 2 eu não topo. Qual é a vantagem? Primeira vantagem, a visão do oponente não precisa de uma defesa forte, uma vez que pode estar simplesmente apontando um espaço lógico deixado em aberto pelos argumentos antimegarianos de Aristóteles em Teta 3. Entendam bem o que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte, em Teta 3, a gente não tinha essa alternativa. Em Teta 3, o Aristóteles dizia, ó, tem gente que defende isso aqui. Existe isso, eles são filósofos. Certo? Filósofos defendem isso. Quando a afirmação é essa, para nós que fazemos a exegese do texto a partir do princípio de caridade, a gente diz, olha só, né? Se um filósofo defendeu isso, teve um cara que passou a vida pensando, escreveu, e defendeu isso assim, ó, vamos lá, vamos tentar entender qual é a lógica, por que ele está defendendo isso. Agora, essa interpretação diz, essa visão que o Aristóteles está defendendo no 4, ela não é uma visão defendida por um filósofo. O Aristóteles aventa isso como uma possibilidade de explicação que permanece aberta mesmo depois que aquela visão de Teta 3 foi jogada fora. Basicamente, o que o Aristóteles está dizendo é o seguinte, olha, eu joguei fora a visão de Teta 3, mas ao jogar fora a visão de Teta 3, quer dizer, a tese megariana, ainda sobram mais opções abertas do que aquela escolhida por mim. Portanto, eu tenho que motivar para o meu leitor, certo? A minha posição. Eu ainda tenho essa tarefa. É como se alguém dissesse, olha, se você descarta os megáricos e diz, olha, os megáricos são, a posição megariana é falsa, logo a minha posição é verdadeira, você está cometendo uma falácia. Porque do fato de que a posição megariana é falsa, não se segue que a sua posição seja verdadeira. Existem outras posições que são possíveis, certo? Que permanecem abertas. Então, o que o Aristóteles está fazendo aqui? Tá falando, ó, vou pegar essa posição, que é a última que resta, certo? E eu vou mostrar por que ela não é o caso. E por que eu não estou recorrendo a ela e estou optando pela minha. Certo? Então, veja, no momento em que é isso, o que o Aristóteles está fazendo, você não precisa mais transformar essa posição que ele está atacando, certo? Numa posição forte. Você não tem que buscar grandes defesas filosóficas para ela. Porque ela não é uma posição que é assumida, defendida como parte de nenhum sistema filosófico, nada disso. Pois é, isso aqui é só uma coisa que você pode afirmar. Certo? Que permanece sendo possível afirmar, mesmo depois que a posição dos megáricos foi jogada fora. Certo? Por quê? Porque os argumentos de Teta 3 estabelecem apenas uma distinção entre o real e o meramente possível. Então, insistir que tudo que não é real é possível, que nada é impossível, seria uma forma de acomodar os argumentos de Teta 3, mantendo uma posição anti-aristotélica. Então, essa posição segue possível. O oponente espera apenas persuadir Aristóteles na substituição das afirmações de impossibilidade por afirmações de mera falsidade perpétua ou elicitar dele alguma justificação suplementar para as primeiras. E, lembrando, esse oponente aqui é construído por essa interpretação não como alguém que existe, mas como um oponente imaginário. Alguém que poderia virar para Aristóteles e dizer, calma, você já me disse o suficiente para jogar os megarianos fora. Mas essa posição que você está defendendo ainda precisa, certo? De alguma justificativa. E o Aristóteles estaria dando. Falou, ó, tá vendo? Você pega o Teta 3, você mostra aqui. Não é assim. Se você pega o teste de possibilidade, que a gente já colocou lá atrás, né, ele vai estabelecer justamente isso. Né? Ou seja, ele está tirando do teste da possibilidade uma conclusão que não estava clara lá atrás. Mas, por causa dele, a gente consegue traçar essa segunda distinção, que é a distinção entre o que é meramente possível, mas não é atual, certo? E o que é impossível.
certo? O que não pode ser o caso. Além disso, essa posição evita supor que o próprio Aristóteles sustenta que nenhuma instância de um é verdadeira, ou que ele acredita que um implicaria dois, e essas são fraquezas das interpretações anteriores, né? Da plenitude, evita isso. E evita recorrer a qualquer afirmação fora do texto, que a gente lembra, a segunda interpretação fazia isso. Né? A segunda interpretação supunha que o argumento de Aristóteles tinha que se fundamentar no fato de que ele aceitava determinadas instâncias de coisas que seriam meramente possíveis, mas jamais se atualizariam. Quer dizer, que ele rejeitaria o princípio da plenitude. Só que, para recorrer a isso, você teria que recorrer à parte de fora do texto. Então, assim, em termos exegéticos, se você se mantém só no θ 3, certo? E no θ 4, você olha só o que está dito aqui, essa posição é a posição mais forte. Ela requer menos, certo? Para ser sustentada, e ela chega onde você tem que chegar. Agora, vejam bem, né? Se você quiser discutir qual dessas interpretações é a mais adequada, não vai ter como você escapar de discutir o princípio da plenitude de Aristóteles. E isso é uma outra discussão, certo? A gente viu aqui que existem passagens nas quais a gente consegue... existem passagens que iriam contra a atribuição do princípio da plenitude a Aristóteles. Agora, como sempre, certo? Vai ter passagens que vai contra e vai ter passagens que vai a favor. Então, assim, para que você chegue a uma posição acerca de qual é a interpretação que é a mais adequada em geral, isso quer dizer, dado tudo que o Aristóteles escreveu, para aqueles que querem construir um sistema, chegar a uma posição unitária, que estão preocupados, né? Gente como a gente, né? A gente, eu digo nós que estudamos Aristóteles como um todo, não tem como você escapar de se perguntar, afinal de contas, o Aristóteles endossava ou não o princípio da plenitude. Ele achava que isso era verdadeiro ou não. E essa discussão vai muito além do que a gente teve aqui, certo? A dominância dessa terceira interpretação que eu apresentei agora para vocês, ela se deve, sobretudo, a essas três características aqui que eu estou apontando para vocês, certo? Ou seja, ela tem uma superioridade exegética para quem está preocupado com esse texto e só com esse texto. Né? Para quem está preocupado em apontar qual é o sentido destas palavras que o Aristóteles está colocando aqui e desse argumento em isolamento, isolado de todo o resto. Tá bom? Essa interpretação da conta. Certo? Essa interpretação da conta. Mas, se você quiser realmente investigar isso, se você quiser realmente defender, você vai ter que ter alguma posição, certo? Sobre a questão do princípio da plenitude. Isso é uma outra bibliografia que nós não chegamos a ver aqui. Né? Mas vejam, essa terceira interpretação já tem uma interpretação bastante razoável, eu acho, da qual nós podemos partir, nós que estamos interessados, sobretudo, em metafísica não. Né? Quer dizer, é perfeitamente possível você ler essa primeira parte do θ 4 como sendo simplesmente o Aristóteles tentando justificar a posição dele diante dessa outra posição teórica que permanece em aberto. Certo? Que permanece possível. Né? Então, deixa eu perguntar para vocês, antes da gente passar agora para a primeira tese modal, que é a tese menos problemática do capítulo do θ 4. Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente falou até agora? Alguma dúvida que queria esclarecer? Nada? Podemos seguir? Pois bem, o que a primeira tese modal diz? Ela diz o seguinte: ao mesmo tempo, então vocês vejam, ela está na sequência do que foi dito antes mesmo, certo? Ao mesmo tempo, é evidente também que, se é necessário que B seja o caso quando é o caso, também é necessário que B seja possível quando é possível que A seja o caso. Pois, se não for necessário que ele seja possível, nada impedirá que ele não seja possível de ser o caso. É complicado o que ele está dizendo, né? Aqui, ele está introduzindo algo como um argumento. Né? O Gar. Pois. Mas é aqui que está o princípio. Certo? Se é necessário que B seja o caso, quando A é o caso, também é necessário que B seja possível, quando é possível que A seja o caso. Então, primeira coisa que a gente tem que chamar atenção é o quê? O possível, certo? Que é sobre o que vai gerar, sobre o que vai falar esse princípio. Né?
E a gente lembra, né, o princípio tem dois sentidos, né? E esse é outro ponto no comentário do Aquino, é muito importante. A gente ainda não tinha falado muito disso, mas isso aqui é bem importante. Para entender isso, devemos notar que a palavra possível é usada em dois sentidos. E veja bem quais são os sentidos que o Aquino está chamando a atenção, que não são aqueles que a gente tratou aqui antes, né? É usado, em primeiro lugar, em contraposição ao necessário, como quando chamamos de possíveis as coisas que podem ser ou não ser. E quando possível é considerado dessa forma, as afirmações anteriores não se aplicam. A palavra possível é empregada em um segundo sentido, na medida em que é comum tanto as coisas que são necessárias como as coisas que podem ser ou não ser, na medida em que o possível se distingue do impossível. E o filósofo está falando do possível dessa maneira aqui, quando diz que o consequente deve ser possível se o antecedente era possível. Então, você veja bem, aqui a gente não está mais falando dos dois sentidos de Dinaton. Prestem bem atenção, que separam os dois tipos de modalidade, que foi aquele sentido que a gente falou antes. A gente está falando de um outro sentido de possível, que apareceu lá no início do nosso curso. Se não me engano, foi com uma observação que o Eric fez sobre a maneira como eu estava usando essa palavra, mas eu posso estar errado, porque isso faz um tempo, né? E a ideia era justamente essa. Quer dizer, quando você diz que uma coisa é possível, você estaria contrapondo ela ao que é necessário, né? E veja, não é o caso aqui, certo? O possível está sendo usado pelo Aristóteles, quer dizer, o Dinaton está sendo usado no sentido de possibilidade, e o Dinaton está sendo utilizado no sentido de possibilidade que recobra tanto o necessário quanto o possível. É o sentido de possibilidade que você vai encontrar se você for estudar lógica de onde, né? É esse o sentido de possibilidade que aparece, né? E é o sentido que está em jogo aqui, né? O possível é tanto o que é necessário, que é necessariamente o caso, quanto aquilo que pode ser. Na verdade, desculpa, quanto aquilo que não é o caso, certo? E é possível, mas não é necessário. E ele olha, e ele vai dizer, bom, por que você acha isso, Gustavo? Ora, assuma-se que A é possível. Assim sendo, quando é possível que A seja o caso, se for suposto que A é o caso, nada decorrerá, conforme se estabeleceu, que seja impossível de ser o caso. E era necessário B ser o caso. No entanto, B era, conforme se estabeleceu, impossível. E aí, isso aqui é o grande problema. Porque quando você olha isso, você fala, do que ele está falando? Porque se você olha lá para o começo, ao mesmo tempo, é evidente que se é necessário que B seja o caso quando A é o caso, também é necessário que B seja possível quando é possível que A seja o caso. Pois, se não for necessário que ele seja possível, nada impedirá que não seja possível de ser o caso. Quando ele vem para cá, fala assim, ó, B, conforme se estabeleceu, era impossível. Você fala, olha, né? Onde é que ele disse isso? Né? E você vê que isso aqui, na verdade, não é uma coisa que tem uma contraparte clara no grego. O que você tem é esse passado aqui. Alahen adinaton. Mas era impossível. Né? E aí você fala, bom, era impossível. É claro que é isso que ele está dizendo. Né? A gente já tinha dito que era impossível. Né? E isso é o grande problema textual. Né? A pergunta é, que o Marx, mas mais gente já falou disso, né? O que o era impossível? Né? Ao que ele está se referindo? Ele fala, claramente é B, retirado da frase anterior. Mas o uso do pretérito sugere uma referência anterior a alguma suposição, né, alguma suposição anterior da impossibilidade de B. Isso é o que é estranho. Né? Daí a complementação do Angione, que ele fala conforme se estabeleceu. Né? Mas não há nenhum sinal do que procede, né, do que precede a suposição de que B é impossível. Dá para conferir lá no Machin isso aqui, né? Quando eu coloco assim, conferir, é porque isso não é uma citação do Machin, mas o Machin fala isso. O Machin diz isso. Ele não cita o Angione, claro, né? Mas eu marquei. É por isso que o Lucas complementa. Né? A questão é a seguinte, o que, né? A que se refere o era? Né? Não, na verdade, não é... Desculpa, essa. E a pergunta é, do que ele está falando, certo? Do que ele está falando? Isso é o único probleminha, que é um problema,
certo? Que é um problema, mas é menor. Porque, no final, dá para entender mais ou menos o que ele está dizendo e a tese dele passa, digamos assim. Né? Então, ó, mas aí depois ele fala, ora, assuma-se então que bem é impossível. Você falou, bom, agora ele fez a suposição. Certo? Agora ele fez a suposição, que era o que ele estava dizendo, o que ele sugeria que ele tinha feito. Né? Assim, se é impossível que B seja o caso, é necessário que também A seja impossível. Mas, conforme se estabeleceu, o primeiro B era impossível. Logo, também o segundo A é impossível. Aqui já está ficando mais confuso. Apesar de tudo, dá para entender mais ou menos qual é o argumento dele. E é algo desse tipo aqui. Pessoal, a gente está supondo que se A é o caso, então B é o caso. Porque é daqui que a gente está tentando derivar a conclusão que ele tinha. Olha só. Se A é possível, então não há nada que seja impossível que segue-se de A, certo? Se 1, então B segue-se de A. Certo? Mas B é impossível. Logo, A é impossível. Claro que tem um terceiro excluído aqui. Certo? Por quê? Você está me dizendo o seguinte, né? Se A é possível, então nada que seja impossível segue-se de A. Certo? Então você está supondo 1. Se A é o caso, então B é o caso. Certo? Claro. Se você está supondo 1, então B segue-se de A. Mas você está supondo que B é impossível. Aí o cara vai dizer, então, logo, A é impossível? Não. A não é possível. Certo? Você poderia dizer, poderia encher o saco da história. Não, impossível não, não é possível. Pois é, mas não tem terceiro aqui. Certo? Ou uma coisa é possível ou é impossível. Logo, segue-se. Certo? Você fala, bom, tá razoável esse argumento. Tá razoável esse argumento. Né? Alguém tem alguma dúvida acerca dele? Enel, você pode voltar no 22, por favor? Aqui? Só um segundinho, que eu tinha perdido. Deixa eu só reler aqui. Caso seja o caso, se fosse suposto que há o caso, nada decorrerá que seja impossível de ser o caso. Okay. Era necessário B ser o caso. No entanto, B era impossível. Tá, agora o 23. Ah, tá. Não, entendi. Não, Mas eu tô... isso aqui é que é o complicado. Né? Ah, então, pode voltar, por favor, no 22 de novo? É isso que eu tô... Porque, veja, por que essa afirmação é interessante? Porque, veja, o impossível, a frase, a la Renadina, Tom, não menciona sequer o B. Né? É, A tradução literal seria, mas era impossível. é. Mas aqui... Não, eu tenho que pensar mais. Mas só um minuto, peraí. Mas espera aí, pensa em voz alta. Pensa em voz alta, que de repente as outras pessoas podem te ajudar. Qual é a sua Não, dúvida? não, eu estou tentando entender o era. Não, o Gustavo falou alguma coisa aqui ó, no chat. A tese que está em jogo é do que é impossível nada se segue. Eu não creio, não, Gustavo. Pelo menos assim, olhando de cara, eu não vi essa tese aparecer. Né? A tese, tal como está dada, é daquilo que é possível, nada impossível se segue. Mas ele não diz o que se segue do impossível. Não faz nenhuma... Certo? Talvez o problema esteja no segundo sentido de Adinaton, daqueles que a gente viu lá em cima, que tinha o impossível e tinha aquele capaz de, que tinha uma diferença lá semântica, que olha Mas, só. diga. Ah, Mas você está falando da diferença modal entre o ser capaz e o ser possível ou da diferença entre os dois sentidos de possível? os dois sentidos, não, os dois sentidos da palavra Adinaton. Isso, lá nas modalidades, sim, lá É, no T3, sim. é.
talvez aqui não seja o impossível, seja o outro. O Porque eu capaz. penso, É. eu penso Essa, ah, o que acontece? Como ele está recuperando o teste das capacidades, certo? Como ele está, desculpa, o teste da sim. possibilidade, né? E a interpretação daquele teste lá de trás era como teste da possibilidade, e ele está querendo estabelecer a diferença entre ser capaz e ser possível, né? Todo mundo interpreta isso aqui como dizendo respeito à possibilidade. E aí não tem Então, sequer eu dissensão, acho, digamos. talvez o contexto esteja contaminando, porque como é um raciocínio lógico, e lógica modal você trata de necessário e possível, talvez tenha se depreendido que o sentido é impossível porque está no contexto de lógica modal, né? Sim. Mas não necessariamente, porque, olha só, se você pensar, é uma hipótese, estou lendo dessa formulação pela primeira vez, né? Eu posso estar completamente enganado, mas o que eu pensei foi o seguinte: se A é o caso, então B tem que ser o caso, necessariamente vai ser o caso. Só que B, em vez de pensar impossível, B não foi capaz, pensamos, ele não foi capaz de se realizar, por isso no passado. Não é que ele seja impossível em tese, mas ele não foi capaz de se realizar. Então, não é que o B não possa necessariamente decorrer de A, é que o B não foi capaz de se realizar uma vez havendo A. Deixa eu pensar no exemplo aplicado. O que eu diria para você? Eu acho que o argumento não fecha dessa maneira. Porque todo o exemplo dele da diagonal é um exemplo de possibilidade, não é um exemplo de capacidade. Quer dizer, é um outro tipo de dinamismo. Tá. Não, faz sentido. Então, assim, eu acho que ficaria bem complicado de interpretar por aí. Mas também, assim, não sei. Eu acho muito difícil. Né? Porque Porque, Diga. assim, se eu fosse olhar a lógica modal, o que eu pensaria, vamos pôr um exemplo assim, se o céu está nublado, se é possível que o céu esteja nublado, é possível que vá chover. Agora, se você chega a dizer, se é necessário que o céu esteja nublado com uma umidade altíssima, vai chover. Então, se há o céu muito nublado com umidade altíssima, então B, vai chover. Mas B não era capaz de, ou seja, o céu estava muito nublado, era possível chover, mas não choveu. Não quer dizer que seja impossível chover, mas não se realizou a capacidade de chover. Isso tentando entender se fosse para fazer uma formulação lógica, né? Assim, tirando o contexto, só para se adequar nas formulazinhas lá da lógica. Mas realmente acho que não é o que está sendo discutido, né? Não me parece. Não me parece. Mas aí volta lá no 24, por favor. Não, 23. Não, onde está aquela que você fez a A 4? formalização. É. Então, mas aí não explica o era. B era impossível. Aí Não, logo A é impossível? não, você não explica o era. O era, você acha que a hipótese de todos é o era está fora do lugar. O era está fora do lugar. Aquela afirmação, Tá. o era está fora do Então, lugar. isso aqui tudo é considerando que o era É, virou não o, existe. não, e não é só. Exatamente. Mas, assim, o que parece que todo mundo está de acordo essa é a forma do argumento. Né? Uma coisa só pode ser possível ou impossível. E se você está dizendo que se A é o caso, então B é o caso, certo? E se A for possível, nada de impossível segue-se de B? Segue-se de A? Se você diz que B é impossível, então A tem que ser impossível também. Não, isso acho que não tem dúvida, né? O Exato. problema é que mas para fazer isso você tem que sair do texto, que é Você. tirar Isso. ou julgar que o E foi um erro, uma corruptela, alguma coisa assim. Ou alguma coisa do tipo. O que, diga-se de passagem, não seria o único caso, né? No qual. Não, é possível, mas assim, a gente só recorre a ele quando não há nenhuma outra explicação possível, né? Exato. Mas eu vou dizer para você, eu não achei ninguém que comprasse esse cavalo, entendeu? Que comprasse essa guerra. Entendi. Ninguém. O que é estranho.
Porque um filósofo antigo adora uma guerra dessa. Sim, Isso aqui sim. é o álibi perfeito para você ter uma outra interpretação. Qualquer que seja, né? E eu não encontrei. Não, é que dá pena você ver lá um que podia dar outro sentido, aí você fica sempre na possibilidade de encontrar, né? Ainda que Exatamente. não haja, que pode mesmo ser um erro do copista, É. mas é uma pena. Do copista, do aluno, enfim. É. Mais alguma observação, gente? Eu acho que eu vou voltar na do Gustavo daqui a pouco, se não me engano. Né? Espera aí. Ele segue mais um pouco, né, o Aristóteles. Portanto, se A for possível, também B há de ser possível. Se precisamente, como se estabeleceu, se comportam entre si de tal modo que é necessário que B seja o caso quando A é o caso. Se, quando A e B se comportam desse modo, B não for possível desse modo, tampouco A e B hão de se comportar entre si como se supôs. Uma coisa que eu marquei para vocês na aula passada, mas vai marcar de novo, né? Não achem que o Aristóteles aqui está tentando deduzir que o teste dele é verdadeiro. Não, ele está se apoiando no teste dele, que ele já afirmou lá atrás, para fazer os raciocínios dele, certo? É diferente, né? Então, ó, o contrário, como é que ele vai? Ó, se A é o caso, então B é o caso. Se A é possível, então nada que seja possível segue-se de A. B segue-se de A, é possível, logo B é possível. Claro como a água também, né? Esses são os dois argumentos principais que as pessoas acham que ele está colocando aqui. Então, ó, segundo esclarecimento, né? O argumento se apoia no teste de possibilidade já afirmado por ele. Certo? Ele não está provando isso. E, por fim, vejam bem o que aqui está dizendo. Ó, a seguinte proposição é o correto. Se o consequente é impossível, o antecedente é impossível, mas o contrário não é verdadeiro. Né? Não sei se isso bate um pouco no que o Gustavo estava perguntando. Falou assim, ó, nada impede que algo necessário seja consequência do impossível. Como nessa proposição. Falou assim, se o homem é um asno, ele é um animal. Certo? Falou, mas o homem é um asno é uma afirmação impossível para o Estado. Mas, no entanto, se fosse, ele seria um animal. Né? Portanto, o que o filósofo diz aqui não deve ser entendido como significando que, se o primeiro, ou seja, o antecedente, fosse impossível, então o segundo, o consequente, também seria impossível. Mas deve ser entendido que significa que, se o consequente é impossível, o óbvio é impossível. Por que eu acho que toca no que o Gustavo está perguntando? O Gustavo pergunta, a tese que está em jogo é de que do impossível nada se segue? Você veja, a interpretação do Aquino diz, não, algo poderia se seguir do impossível. Poder se ia seguir, inclusive, é necessário. Certo? Poder se ia seguir, inclusive, é necessário. Portanto, certo? Não é bem essa tese que o Aristóteles está defendendo. Todo mundo foi até aqui? Alguma dúvida? Nada? Então, gente, olha só. 2h50. Como eu avisei vocês aqui no chat, as pessoas entraram de novo, vou falar de novo. A gente vai fazer um intervalo nessa aula, que é uma coisa que a gente não faz normalmente. Por quê? A gente está tendo um congresso agora do PPGLN. Está começando agora, um congresso de inteligência artificial. E é um congresso do grupo de pesquisa do qual eu sou líder. Eu vou lá, vou dar um oi para as pessoas, vou dizer, gente, estejam bem-vindos, vou dar as boas-vindas. E aí, quando o congresso começar, eu volto, certo? Então, a gente vai fazer um intervalo agora que vai agora de 2h50 até umas 3h20, meia horinha de intervalo. E aí a gente volta e encerra a aula, certo? De novo, se vocês quiserem ficar mais, a gente deve ir um pouquinho mais aqui, né? Além das 3 horas. Desculpa, além das 4. Como a gente fez esse intervalo de meia hora, a aula hoje deve seguir um pouco mais até ali às 5h10, 5h20. Perfeito? A gente se vê então daqui a meia horinha. Mas então a gente sai e volta Vocês ou não pode precisam sair. Eu vou parar voltar? Eu só vou parar. Você pode, então, por favor, parar no 23, deixar o 23 na tela, que aí dá para ir Esse aqui? Não, o que tem o ERA, o ingresso. Esse aqui. Esse aí, tá. Perfeito. Obrigado. Beleza, gente. Daqui a pouco eu estou de volta. Até já. Até já.